começar hoje o nosso 10º episódio da segunda temporada do IAJUS Talk, o seu bate-papo sobre direito e inteligência artificial. Conosco está hoje a professora doutora Paola Cantarini. A professora, ela é pesquisadora da Cátedra Oscar Sala da USP, pesquisadora do Turing Institute da Universidade de Oxford, pesquisadora do C4AI e também pesquisadora visitante na Universidade Internacional da Flórida e da Universidade de Miami. Também está comigo hoje Lucas Carini. O Lucas Carini dará o início à nossa conversa. Obrigado, professor Fausto, professora Paola. É uma honra recebê-la aqui no nosso humilde podcast. Será muito bom conversar contigo hoje. E hoje o tema da nossa conversa é o artigo, né, levando os direitos fundamentais a sério, proteção de dados e inteligência artificial. E a professora aborda de uma maneira muito interessante essa temática, e eu queria ouvir da professora sobre a recente aprovação do Senado da emenda à Constituição que incluiu, então, né, a proteção de dados pessoais como um direito fundamental. Eu queria que a professora explicasse um pouco o que muda a partir dessa inclusão e qual que é o impacto dessa emenda à Constituição. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, agradecer aos professores Fausto, professor Lucas, é uma honra estar aqui com vocês. Quanto a esse primeiro questionamento, apesar da importância, eu creio que no sentido de uma maior segurança jurídica e evitar questionamentos, eu acho que nesse sentido, a importância da Emenda Constitucional 17 de 2019, que traz daí expressamente a afirmação da proteção de dados, autodeterminação informativa como um direito fundamental, né? Acrescentando lá no rol do artigo 5º, no rol dos direitos fundamentais, mas havia já uma interpretação, tanto por parte da doutrina, quanto por parte da jurisprudência, com destaque a esse importante caso paradigmático, esse julgado do Supremo Tribunal Federal, né, do caso do IBGE, que traz essa afirmação, né, essa compreensão, o reconhecimento da proteção de dados, a autodeterminação informativa como um direito fundamental, essa interpretação já havia sendo feita por diversos doutrinadores, né? A gente pode citar Laura Mendes, Stefano Rodotà, Vili Santiago Guerra Filho, Ana Frazão, Juliana Brúzio, nesse sentido, diversos doutrinadores já traziam esse reconhecimento e jurisprudências no direito comparado, né? Principalmente na União Europeia. Se a gente pega o próprio GDPR, Regulamento Geral de Proteção de Dados, temos também esse reconhecimento expresso, já no item 1 do regulamento já vem consagrado como um direito fundamental. Uma falha, talvez, né, uma omissão da nossa LGPD, que não trouxe esse reconhecimento expresso, né? Ela trouxe no artigo 1º, artigo 17º, a gente pode ver que ela fala de outros direitos fundamentais. Nesse sentido, ela poderia ter se inspirado, como se inspirou em outros dispositivos, no GDPR poderia ter se inspirado também. Então, eu creio que a contribuição seria para trazer uma maior segurança jurídica, mas já havia esse reconhecimento por parte da doutrina, né, interpretando a proteção de dados, a autodeterminação informativa, não apenas como um direito humano, não apenas como um direito da personalidade autônoma, mas como um direito fundamental. Eu citei alguns doutrinadores, a jurisprudência, algumas legislações internacionais iam nesse sentido. E eu acho importante, né, quando a gente fala nesse reconhecimento como um direito fundamental, um aspecto que eu gostaria de destacar, né, que como todo direito fundamental, a gente entende que tem aquela múltipla dimensão, né, múltipla dimensionalidade de todo direito fundamental, a gente vê muito presente na proteção de dados, né? E o que quer dizer isso, né? Quer dizer que sempre temos um aspecto individual, um aspecto coletivo, um aspecto social dos direitos fundamentais. E a gente vê isso muito claramente com a proteção de dados. Se a gente pensa, por exemplo, um vazamento de dados, muitas vezes não vai estar sendo só afetado o titular dos dados, considerando individualmente, mas toda a sociedade, até mesmo a sociedade democrática, a democracia, o Estado democrático de direito. Então, esse reconhecimento também amplia esse rol de proteção, né, da própria proteção de dados, da autodeterminação informativa.
Professora, eu queria aproveitar que você trouxe a referência à decisão do STF no caso do IBGE. Dado aquele momento, no ano passado, 2020, o STF entendeu que a medida provisória seria inconstitucional. E eu queria provocar a professora para saber, haveria alguma forma dessa medida não ser completamente inconstitucional? Teria alguma maneira de nós criarmos condições para que houvesse a transmissão dos dados das pessoas com as telefônicas através do IBGE? Então, a medida foi julgada inconstitucional porque aprontava diversas propriedades, diversos dispositivos, diversas proteções que estão na LGPD, né? Então, por exemplo, né, não teve a prévia elaboração de um relatório de impacto à proteção de dados, não tinha o prazo, né, delimitado de quanto tempo seriam utilizados aqueles dados, a forma de descarte segura, ainda não temos uma autoridade nacional de proteção de dados independente que pudesse controlar isso e fiscalizar de forma adequada, como se daria esse descarte. O próprio excesso, talvez, né, não respeito ao princípio da minimização de dados, né, a proporcionalidade, o princípio da necessidade. Então, creio que, como houve diversas falhas e diversas afrontas, né, não só em um dispositivo, acho que seria difícil reverter a inconstitucionalidade da medida provisória. Mesmo porque, como que você vai lá... É uma questão também bastante controversa, né, na doutrina a respeito da obrigatoriedade de se elaborar o relatório de impacto à proteção de dados, quando deve ser elaborado, quem deve elaborar o relatório de impacto, e também se você vai se pautar por uma interpretação apenas gramatical e literal da LGPD, que pode trazer certa confusão e não trazer uma necessária proteção sistêmica e funcional, e daí você melhor talvez adotar uma interpretação teleológica, sistemática, para uma maior proteção dos direitos fundamentais envolvidos, né? Se você pega uma interpretação gramatical literal, você vai entender que esse documento não é obrigatório em todos os casos, ele é obrigatório apenas quando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados fizer a requisição para apresentar esse documento pelo controlador apenas. Então, nesse sentido, você deveria elaborar posteriormente, só quando a autoridade pedir. Nesse sentido, por exemplo, esse aspecto, a medida provisória poderia ser ok, né? Não foi elaborado antes, mas também não foi pedida, né? Não foi solicitado pela Autoridade Nacional. Você poderia pensar dessa forma para tentar salvar, de certa forma, a medida provisória. Mas se você faz uma interpretação funcional, teleológica, voltada a uma proteção sistêmica, talvez uma melhor interpretação, no sentido de uma melhor proteção aos direitos fundamentais envolvidos, seria você interpretar que seria um documento obrigatório, levando-se em consideração também o direito comparado, né, o GDPR, e diversos documentos elaborados por autoridades nacionais de proteção de dados da União Europeia, e órgãos consultivos, né, como o Working Party 29, agora o European Data Protection Board, no sentido de ser obrigatório para casos de tratamento de dados que envolvam um alto risco aos direitos e liberdades fundamentais dos titulares. Então, se você interpretar que esse documento deve ser elaborado diante de casos de alto risco e de forma prévia, antes do início do tratamento de dados, por quê? Daí você estaria respeitando o princípio da precaução, juntando-se à ideia da risquificação, coletivização, no sentido de você evitar danos e atuar com mecanismos de regulação e de proteção ex ante, não apenas após a ocorrência de um dano. Então, se você pensa em toda essa dinâmica, esse raciocínio, eu acho difícil de salvar a medida provisória, porque um dos principais pontos aí também seria essa prévia elaboração do relatório de impacto de proteção de dados, que não foi feito, né? Perfeito. Todo esse raciocínio sobre essa decisão do STF me fez lembrar de um outro ponto abordado no seu artigo, professora, que é a questão do conflito das regras, né? Então, quando são um conflito entre regras, tem que ser o sistema tudo ou nada, como a professora apontou. E no caso da colisão de princípios, então, nós temos a solução pela ponderação. No caso do ordenamento jurídico brasileiro, eu queria ouvir da professora se ele está preparado para ponderar sobre esse novo direito fundamental
de proteção de dados pessoais? Então, há bastante confusão na doutrina e até na jurisprudência e infelizmente, uma má compreensão, eu creio, tanto do princípio da proporcionalidade quanto do procedimento da ponderação, por meio do qual é aplicada a proporcionalidade nesses chamados hard cases, né, que a gente fala casos de difícil solução, justamente por envolverem colisões de normas de direitos fundamentais que têm a natureza jurídica de princípios constitucionais, e daí a necessidade, a qual eu entendo, e seguindo os desenvolvimentos nessa parte aí da doutrina, principalmente do professor Vili Santiago Guerra Filho, que, por sua vez, traz toda essa consideração que vem do direito alemão, que surge vinculado à jurisprudência do Supremo Tribunal Constitucional alemão. Então, acho isso a se destacar, né? Uma doutrina lá que surge, uma doutrina constitucional vinculada à jurisprudência constitucional, e eles são, né, a jurisprudência alemã e a doutrina alemã nessa área, um ponto a se destacar, né? Eu acho que eles têm uma relevância maior nesse sentido. Então, o professor Vili Santiago Guerra Filho se inspira, ele que estuda lá na Alemanha, mas ele traz também algumas considerações específicas vinculando a realidade sociocultural brasileira, que eu acho importante. Ele faz algumas pequenas alterações nas suas contribuições, né? Ele que a gente fala que é o pai da proporcionalidade no Brasil, quem primeiro começa a falar sobre isso aqui no Brasil, acho que na década já de 80, né? Então, qual uma diferença, né? Ele fala principalmente quanto à proporcionalidade, né? O procedimento da ponderação, que se distribui em 3 subprincípios: a necessidade, a adequação e a proporcionalidade em sentido estrito. Quanto a este último, que ele faz um destaque diferente do Robert Alex, né? Ele traz uma consideração de que há um limite também à ponderação, com vistas à proporcionalidade em sentido estrito, no sentido que você não pode fazer uma ponderação a ponto de afrontar o núcleo essencial de cada direito e todo direito fundamental, onde estaria a dignidade humana. E daí a gente pode ver isso depois, eu gostaria de falar com mais detalhes quando a gente falar no meu entender, nessa questão bastante polêmica do segredo industrial, que muitas vezes há uma proteção do segredo industrial no caso de segredos de fórmulas algorítmicas, né, do código-fonte, e como isso pode ser resolvido, porque, de uma certa forma, na lei, na LGPD, a gente lê, parece que numa interpretação mais rápida ou gramatical, literal, a gente tende a concluir que é uma proteção absoluta dessa proteção de segredo industrial, e, no meu caso, deveria ser aplicada uma ponderação. Mas se o ordenamento jurídico está preparado, a gente entende que há necessidade de uma hermenêutica constitucional diferenciada para a resolução de colisões de princípios jurídicos, normas de direitos fundamentais que têm a natureza jurídica de princípios, diferenciada de soluções no caso de conflito de regras, né? Conflito de regras, essa fórmula que a gente fala, se aplica no sistema tudo ou nada, se aplica uma regra, a outra é descartada, no caso de antinomia. Esses critérios estão previamente estabelecidos de forma bastante clara e tradicional no nosso ordenamento jurídico, de forma mais fácil de se resolver. Já é um pouco mais difícil a resolução no caso de colisões de direitos fundamentais, né? Colisões de princípios, mas entendemos que até o momento, apesar de críticas que se faz na doutrina e jurisprudência, e apesar, infelizmente, às vezes, da má aplicação da proporcionalidade, da ponderação, o que a gente faz também é uma crítica, né, usando a palavra proporcionalismo, né, que seria a má aplicação da proporcionalidade, que acaba por desprestigiar a proporcionalidade, a ponderação, e até mesmo, no mesmo caso, acontece com a dignidade humana, né, tão citada, você acaba desprestigiando, e muitas vezes a gente vê nos próprios julgados do Supremo Tribunal Federal, infelizmente, uma má aplicação da ponderação e da proporcionalidade. Eu tive a oportunidade de analisar diversos julgados, foi minha tese de doutorado na Universidade de Salento, na Itália, analisando diversos julgados do Supremo Tribunal Federal quanto à aplicação da proporcionalidade à ponderação,
E, né, há muitas falhas, né? Infelizmente, se confunde proporcionalidade com razoabilidade, como se fossem sinônimos. Você não faz uma adequada justificação e motivação da decisão, analisando os 3 subprincípios da proporcionalidade, que entendemos que deveria ser assim feito, né? Aonde foi afrontada a proporcionalidade em sentido estrito, aonde foi afrontada a adequação, aonde foi afrontada a necessidade. E um caso paradigmático recente nesse sentido, eu acho que de má aplicação, no nosso entender, eu fiz essa análise desse acórdão do Supremo junto com o professor Vili Santiago Guerra Filho numa aula da PUC, que a gente está dando no mestrado sobre sociedade da informação e envolvendo inteligência artificial, novas tecnologias, que é o julgado da Adacuri, né, no recurso extraordinário 10.10.606, porque o que aconteceu ali, né? Os ministros colocam que haveria uma certa proeminência do direito fundamental de liberdade de expressão frente a outros direitos fundamentais, por seu caráter propulsor de outros direitos fundamentais. E analisando a decisão, quando eles assim argumentam, parece que eles não estão afirmando isso só no caso concreto. Nesse caso concreto, haveria uma proeminência, e daí você dá a fundamentação e a motivação. Do jeito que foi elaborada a decisão, parece que em qualquer caso, né, eles entendem dessa forma. Né, seria tratado como uma liberdade preferencial, e daí traria uma transferência de um ônus argumentativo para se justificar a precedência do outro direito fundamental. E entendemos que não pode ser visto dessa forma, justamente porque todos os direitos fundamentais têm a mesma hierarquia, o mesmo grau hierárquico, não dá para ter uma precedência prima facie, né? Você tem que analisar cada caso concreto para ver qual que vai prevalecer, né? Professora, como a gente está falando agora, a professora acabou de falar sobre os direitos fundamentais, e hoje está em voga a gente discutir de que maneira a inteligência artificial precisa de uma reação do direito para a proteção desses direitos fundamentais. A professora consegue imaginar e assim comentar com a gente quais são os direitos fundamentais potencialmente mais afetados pelo uso da inteligência artificial? Sim, eu acho que já de cara, né, os mais assim probabilisticamente afetados seria a própria proteção de dados, porque com Big Data, reconhecimento facial, algumas tecnologias, há uma enorme quantidade de dados, né? Você vê, tem brinquedos inteligentes sendo utilizados, daí crianças com dados pessoais sensíveis, né? A gente tem essa interpretação que dados pessoais de crianças e adolescentes são também considerados dados pessoais sensíveis. E, no geral, você vendo emoções, né? Você tem acesso a emoções, você tem acesso até a orientações sexuais, às vezes orientação religiosa, por meio do reconhecimento facial, você alcançaria todos esses tipos de dados pessoais. Então, dados pessoais, a liberdade, a própria liberdade, porque um excesso de controle, um excesso de vigilância, traria um comprometimento à liberdade, à privacidade, e o próprio Estado democrático de direito. Diversas decisões judiciais, principalmente da União Europeia, trazem essa ressalva, né, que no caso de uma vigilância excessiva, o próprio Estado democrático de direito estaria comprometido, né? Então, acho que assim, já de cara, esses talvez seriam os mais problemáticos, né? E no fim, de todo o direito, no sentido assim, poderia, a depender, né, do caso concreto, da situação que a gente estaria analisando, como todo direito fundamental tem a dignidade humana, né, com o núcleo essencial de todo direito fundamental, que seria a dignidade humana, a própria dignidade humana, né, poderia estar comprometida. Perfeito. Professora Paola, quando eu comecei a estudar inteligência artificial, né, então já era graduado, digamos assim, me deparei com um universo de conceitos técnicos desconhecidos, né, atrelados a uma nova tecnologia e que demandam até hoje um estudo contínuo para compreender, né, essa relação, então, e essa complexidade que é estudar inteligência artificial e relacioná-la com direito. No artigo da professora, eu encontrei uma abertura para essa aproximação entre o direito e a IA, quando a professora fala da ponderação e do Big Data. Eu queria ouvir um pouco da professora qual que é a importância de aplicar, então, o princípio da ponderação no Big Data.
Então, o professor Wolfgang Hien traz um importante teórico, né, na Alemanha. Ele traz justamente essa ressalva, né, da importância dessa aplicação, porque cada vez mais dentro da área do Big Data e da inteligência artificial como um todo, porque também cada vez mais se fala na autorregulação regulada, e diversos autores vêm colocando a substituição, né, como um novo paradigma jurídico, e no sentido de se abandonar a regulação estatal e leis principiológicas e só se pautar por uma autorregulação regulada, uma forma de substituir a heterorregulação. Eu vejo que não, que deveria ser uma forma complementar para se tentar cada vez mais essa proteção sistêmica e abrangente, né? E uma importante pensadora, né, a Claudia Kelly, faz justamente essa ressalva, né? Ela fala, mesmo diante dessas novas regulações, seja pela regulação pela técnica, né? Daí a gente fala no Privacy by Design, no Privacy by Default, as tecnologias, as Enhanced Privacy Technologies, que visam um certo empoderamento do titular dos dados, vinculando-se à ideia de uma maior proteção dos direitos fundamentais, mas ela faz essa ressalva, né? Mesmo essas novas metodologias não podem abandonar e devem se pautar, devem ser influenciadas pela teoria do balanceamento dos direitos fundamentais. Então, eu creio que é uma análise conjugada, que deve ser feita de forma complementar, né? Temos cada vez mais protection by design, by default, security by design, ethics by design. Exemplo de utilização de tecnologias, a gente pode pensar aqui num drone que já desde a concepção do projeto tecnológico, né, desse produto, ele já vem embutido com uma proteção, por exemplo, impedindo que esse drone filme e tire fotos de ambientes privados, os boots, né, alguns boots que estão sendo lançados com uma tecnologia, né, que eles chamam de ética by design, né, uma proposta de ajudar na educação das crianças, no sentido, há uma crítica, né, por parte de alguns falam que, portanto, por esse avanço cada vez mais da tecnologia e o contato cada vez mais cedo com a tecnologia pelas crianças, elas estariam não mais tendo uma relação com os próprios pais de forma mais educada. Alguns autores falam sobre isso, e daí alguns boots estavam sendo desenvolvidos no sentido de trazer embutidos uma tecnologia politeness, né, para ensinar a serem de forma mais educada com os pais, né? Enfim, nesse ponto eu acho que talvez um pouco questionável, né? Porque educação envolve toda uma empatia, eu acho que envolve aspectos da subjetividade humana e emoção, né? E aspectos emotivos e de sensações, sensibilidades, que daí eu acho que nesse aspecto é muito complicado e talvez questionável você deixar essa função para a tecnologia, né? E mas nós poderíamos ter também, professor, uma delegação da educação dos pais para os robôs, que não seria nada bom também nessa condição. Professora, quando a conversa está muito boa, passa de uma forma muito rápida também. E nós já estamos encaminhando para o encerramento desse podcast, mas antes disso, eu gostaria que a professora passasse uma mensagem final para quem está nos acompanhando. Então, eu gostaria de destacar, né, uma importância também de um conceito, né, que cada vez alguns autores vêm colocando, né, a importância de uma ética intercultural digital, né? Então, no sentido de uma visão, a gente buscar também uma compreensão de diversas culturas, diversas realidades socioculturais a respeito, por exemplo, de conceitos como de justiça. A gente vê algumas pesquisas que foram feitas, por exemplo, tem uma pesquisa da Universidade de Harvard apontando para algumas fragilidades desses mapeamentos éticos. Então, diversos organismos, ONGs, governos e instituições e empresas vêm elaborando princípios éticos, né, códigos de boas práticas, mas alguns estudos que fazem a comparação e trazem um mapeamento dessas iniciativas, trazem, por exemplo, uma das fragilidades sempre apontadas é a distância entre a prática e a teoria, como transformar princípios éticos em práticas concretas, e outro
ponto que eu gostaria de apontar é essa divergência de conceitos como de justiça para diversas culturas, diversas realidades. Então, é importante a gente ter em mente também outras realidades, como, por exemplo, o que é um conceito de justiça para a África, para a América Latina, que é o conceito da ética intercultural digital, e não levar apenas em conta conceitos eurocêntricos. É claro que a União Europeia, países ocidentais estão muito à frente, às vezes, na construção dessa nova cultura de proteção de dados, inteligência artificial, se fala muito antes, por exemplo, do que o Brasil. Mas também se leva em conta essas construções no primeiro momento, mas também tentando abordar outras construções, né? Às vezes o saber indígena, o saber africano, muitas vezes são considerados saberes desqualificados, como fala Foucault, né? Ele vai falar sobre isso quando ele fala de sociedade de disciplina, sociedade de regulamentação. São saberes considerados, dentro da hierarquia dos saberes, são desqualificados, não são levados tanto em consideração. Mas eu acho que para a gente voltar a uma construção democrática, uma construção inclusiva, né, uma superação dessa ideia de monoculturalismo e se pautar na diferença, né, e essas novas abordagens, eu creio que iriam contribuir para a gente pensar e repensar, né? O Luciano Floridi traz, só para finalizar, uma importante contribuição, né? Ele vai falar que a gente precisa de uma ética da inteligência artificial relacionada aos valores do homo poéticos, né, no sentido de construir, né, não apenas você repetir o que já está pronto, né, num sentido de mimesis, no sentido de cópia, no sentido de representação do que já foi dito, mas você repensar de acordo com uma nova construção, né, poético no sentido de construção, no sentido de contribuições diversas que devem ser levadas em consideração. Então, gostaria de destacar esses pontos, isso que eu gostaria de finalizar dessa forma. Muito obrigada. Obrigado, professora, por ter compartilhado a sua pesquisa e as suas reflexões nesse nosso IAJUS Talk. E também, quem está nos acompanhando, pode ter mais materiais sobre essa relação entre direito e inteligência artificial na nossa bio no Instagram e também outros materiais com as informações do Spotify. Espero encontrá-los em breve. Até mais!